Olá, você que acessou a este canal, seja muito bem-vindo. O meu nome é João, eu sou comentarista bíblico e o assunto de hoje é um assunto que você muito conhece. Olha, a história de José é um assunto, é uma história que já foi divulgado pelos filmes, pelas novelas. Agora, o nosso comentário de hoje, nós temos que mostrar o lado que as novelas não mostram, o lado que os filmes não mostram. Isto porque a história de José não é somente uma história, mas é uma profecia. Cada detalhe ali da história de José aponta para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode ver que realmente há um paralelo incomparável ali. Tudo aponta para a pessoa de Jesus. É o que nós vamos ver agora. Então, vem comigo, fique até o final da gravação, para você observar que Jesus Cristo foi prefigurado aqui, o Salvador da humanidade. Vejamos, começamos por aqui. José, ele era o filho amado do seu pai. E você pode ver que nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele foi batizado ali, veio a voz do céu que disse: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Então aqui está a primeira comparação, ou o primeiro paralelo. Então, José, ele foi odiado pelos seus irmãos. E Jesus, quando ele começou o seu ministério, que se apresentou, ele passou a ser odiado pelos seus irmãos, pelos judeus. E diz a Bíblia que nem os seus irmãos, filhos da sua mãe e do seu pai, eles não criam nele, pelo menos até a sua ressurreição. Então, aqui está a outra comparação, mostrando, apontando para Jesus. Bom, resumindo, não vamos contar tudo, porque o espaço não dá. Mas vejamos. José, ele foi traído pelos seus irmãos. E Jesus também. Ele foi traído por aquele mais chegado a ele do meio dos seus discípulos, que entregou ele justamente para o sinédrio, a nação, as autoridades religiosas da época, os seus irmãos, os judeus. Foi traído. Agora, José, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Veja bem o paralelo. E Jesus, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Bom, isso aqui é para quando você for ler a história de José, observar essa história, observar esse lado que as histórias nem sempre contam, mas é uma verdadeira profecia que aponta para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Vejamos mais algumas. José, quando já estava na presença de Faraó, ele predisse tempos difíceis, ele predisse tempos de angústia. E Jesus, nos seus sermões, ele predisse o tempo de maior angústia que o mundo irá passar, que será a grande tribulação depois do arrebatamento da igreja. Então Jesus também predisse o tempo de angústia. Outra coisa, o auge do sofrimento de José foi quando ele estava na prisão, E você sabe que ali ele estava juntamente com duas pessoas que foram acusados. Duas pessoas que foram acusadas de ser malfeitores. E ali, um deles foi perdoado e elevado ao seu posto novamente. E o outro foi executado. Veja bem aqui a comparação, o paralelo. O auge do sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo foi a cruz do Calvário.
E lá na cruz, quando ele estava crucificado, havia com ele dois malfeitores. Um olhou para ele, pediu misericórdia e foi perdoado e elevado e levado ao paraíso. E o outro simplesmente rejeitou. Então ali, na cruz, um foi salvo e o outro perdido. Olha, mas veja o quanto essa história é de tanta relevância. Essa história ocupou do capítulo 37 até o final do livro de Gênesis. Veja que é uma história de muita relevância. Agora, outra comparação muito interessante e profunda. Durante os tempos que José esteve rejeitado, ausente dos seus irmãos, enquanto seus irmãos achavam que ele estava morto, que tudo tinha se acabado, José arranjou a sua esposa, a Asenate. Tá? Ora, durante esses 2000 anos mais, que Jesus está ausente dos judeus, ou melhor, os judeus estão com as costas viradas para Jesus. Jesus está salvando os gentios, está preparando a sua igreja, que é gentia. Olha o quanto é interessante. Todo dia pecadores são salvos. Todo dia Jesus salva pecadores. Todos os dias pecadores se arrependem. E todos os dias o número de pessoas na igreja cresce, tá? Então Jesus está preparando a sua igreja. Assim como José preparou a sua Asenate, se casou com a sua Asenate. Bom, a outra comparação. No final de tudo, Jesus perdoou aos seus, ou seja, José perdoou aos seus irmãos, se encontrou com os seus irmãos na hora de maior angústia. Assim também, no final da grande tribulação, depois que Jesus arrebatar a sua igreja, a sua Asenate, que levar para o céu, e o mundo ficar 7 anos de tribulação, como predito, Jesus voltará com a sua Asenate do seu lado, com a igreja do seu lado, e também se encontrará com os judeus, perdoará os judeus. Para você que não entende ou que está duvidando, eu sugiro que você leia o capítulo 9, 10 e 11 da carta aos Romanos. Ali Paulo separa aqueles 3 capítulos para falar exatamente, exclusivamente da rejeição dos judeus e depois da salvação dos judeus, tá bom? Então veja bem, depois que José perdoou os seus irmãos, ele reinou sobre os seus irmãos. E Jesus, quando ele voltar, para todo mundo ver, todo olho verá, ele voltará com a sua Asenate lá do céu, depois que ele arrebatar. Então Jesus reinará também sobre os judeus, sobre os seus irmãos. Salvará os judeus e reinará sobre eles durante 1000 anos, como diz o Apocalipse. Então aqui está a comparação, o paralelo, a figura que aponta justamente para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos acrescentar mais uma comparação aqui. Quando José estava ali no seu governo, ele distribuía pão para os famintos. Ele distribuía o pão. Ora, Jesus disse, eu sou o pão da vida. E é ele que alimenta espiritualmente aqueles que vão a ele, aqueles que estão famintos espiritualmente. E Jesus é esse pão. Então, agora, vamos aqui à última comparação. Você sabe que a história conta, você que assiste, você que observou, o corpo de José não ficou na sepultura. Ele ordenou, olha, quando vocês forem-se embora daqui, de volta, como predito, vocês tirem o meu corpo da sepultura, tirem os meus ossos de lá e levem, não deixem lá. Então o corpo de José não ficou na sepultura que foi colocado. E Jesus, ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia, mas só que não ficou lá, foi só por um curto espaço de tempo. Então, ali está
a ressurreição de Jesus prefigurada na pessoa de José. Então aqui está. Eu espero que eu tenha lhe ajudado, porque para você entender que a história de José no Egito, que eu chamo José no Egito, não é José do Egito porque ele nunca foi do Egito. Ele foi para lá para uma missão, mas não ficou lá. Então a história de José no Egito não é simplesmente uma história, é uma profecia viva que aponta. O próprio Jesus disse que Moisés, tudo que ele escreveu a respeito dele. Deus te abençoe, que esse comentário sirva para enriquecer o seu conhecimento. Quando você for ler essas histórias, se lembre do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é para lá que a história aponta. Deus te abençoe ricamente e muito obrigado.